E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de geografia? Nosso papo agora é sobre a América do Sul. Bom, são os nossos vizinhos, então evidentemente que a prova da Federal de Santa Catarina cobra um pouquinho mais do que a América Central, por exemplo. Então cabe, né, um olharzinho mais aprofundado e a leitura do livro, né, turma? Nós temos muito conteúdo aqui, então é bom que você faça uma leitura do livro, que nosso livro é bem rico em informações, tá bom? Módulo 25 para o PV1000, módulo 14 para o PV500. Tudo bem? Vamos começar então. Estão aí os países queridos da América do Sul e eu queria fazer uma breve introdução de caráter político e geopolítico sobre a América do Sul, tá certo? Primeiramente, né, a divisão que a gente faz da América do Sul, que discutiremos mais à frente, mas dividimos a América do Sul da seguinte maneira. O Brasil ocupa 47% da América do Sul, então Brasil à parte. Temos as Guianas, Guiana Francesa e Suriname. Os países andinos da Venezuela até o Chile, são os andinos, Cordilheira dos Andes, né, da Venezuela ao Chile. A Argentina também tem os Andes aqui, só que a Argentina, com Paraguai e Uruguai, formam os platinos. Fiquem tranquilos que voltaremos a conversar sobre eles, tá bom? Também fácil. Tire as Guianas, tire os platinos, Paraguai, Argentina e Uruguai, da bacia Platina, que já conversamos, os demais são os países andinos. Tudo bem? Vamos lá então. Aqui, turma, uma discussão de cunho político importante, né? Até porque na América do Sul surgiu um movimento com Hugo Chávez, ligado também depois com Fidel Castro em Cuba, América Central, que era chamada Aliança Bolivariana para os Povos da América. Um movimento de extrema esquerda, né, que conseguiu trazer como seus aliados Evo Morales na Bolívia, na época Rafael Correa no Equador, mais a Nicarágua, Honduras, Cuba e alguns países das pequenas Antilhas como aliados do que Hugo Chávez chamava de Revolução Bolivariana, ou socialismo do século XXI. Aí o que acontece? Esse movimento, né, mais à esquerda, ganhou força, mais países tiveram governos de esquerda, não de extrema esquerda, vai. Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, né? O próprio Chile, com a Michelle Bachelet, mais centro-esquerda, o Equador, né, junto com o movimento bolivariano, o Peru, centro-esquerda. Então ganhou força. E neste mesmo contexto surgiu a Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, tá? Com o objetivo de ser uma organização de caráter regional, de integração regional. Não é um bloco econômico, guardadas as devidas proporções, uma ONU da América do Sul. Só que aconteceu? Os partidos no Brasil, né, saiu o partido de esquerda, entrou um partido de direita. No Paraguai a mesma coisa, na Argentina agora voltou à esquerda, mas estava à direita. No Uruguai agora entrou à direita. Peru também centro-direita, né? E aí, professor? E aí, meus queridos? A crise na Venezuela. A Unasul começou a perder força como organização, com até sede em Quito, no Equador. Eis então que esse movimento, turma, chamado Revolução Bolivariana, ele é um pouquinho mais antigo até. Porque havia um projeto dos Estados Unidos aqui, junto com parceria de países latinos, de formar a Aliança de Livre Comércio das Américas, que seria um movimento mais de cunho neoliberal, de economias mais abertas, né? E com forte influência dos Estados Unidos. Não saiu esse acordo, chamado ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. E saiu a ALBA, a Aliança Bolivariana de Hugo Chávez, com Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e Equador, os expoentes aí desse movimento. Né? Aí contagiou também, né, o cenário político. Aí vem a Unasul, enquanto esses países tinham governos de esquerda. Eis então, né, que essa guinada mais à direita agora fez com que alguns países, no caso a Colômbia, o Chile, né, os idealizadores do movimento, de romperem com a Unasul e criaram o Pró-Sul, que é um fórum de discussão regional, da política regional. Não é bloco econômico, nada disso. A Venezuela, obviamente, estaria excluída, né, pela situação que vive, mas Uruguai e Bolívia não concordaram, acharam que a Unasul podia se manter, até porque se deu uma guinada à direita, o bloco de integração regional continuaria. Mesmo assim, foi criado o Pró-Sul. Tudo bem? Tem um linkzinho aqui para vocês lerem do ano passado, que vale a pena a leitura, tá? Ó, é um fórum regional de diálogo, né? Diante do enfraquecimento da Unasul, então surge o Pró-Sul para tentar substituir, então, a Unasul. Tudo bem?
Tá aqui a leiturazinha para vocês, fiquem à vontade. E aqui fica evidente, né, na evolução do mapa, vejam, esquerda, centro-esquerda, né, esquerda dominava aqui, extrema esquerda no caso de Maduro, né, ainda Chávez no poder em 2011. Aí vejam 2016, extrema esquerda na Bolívia, com Evo Morales, que era mais esquerda, não consideraria tão extrema esquerda assim, mas vamos lá. Equador, né, esquerda, Uruguai, aí o Brasil já em 2016 tem a queda da Dilma, né, então aí entra o Michel Temer colocado mais ao centro com o MDB. A Argentina, centro-direita, Paraguai também, Peru. E, de repente, a direita chega forte. Onde? Na Colômbia, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, centro-direita no Uruguai, né, 2020, centro-direita no Chile. Então foi uma guinada e por isso que a ProSul teve essa relação política, né? Tudo bem? Vamos lá, então. Agora sim, molecada, por várias vezes eu vi as provinhas cobrarem, né? O país de número 2, conforme o mapa. O federal já fez isso e outras provinhas também. Então vamos ficar atentos. Vamos contigo, Grote? Vamos lá. Qual que é o país número 1? Contato com o Atlântico e com o Pacífico. Vamos lá. Grande produtor de café. Junto ao Brasil, um grande exportador. A Colômbia. Vamos lá. 2, maior reserva de petróleo do mundo, apesar de estar com a economia caótica, né? Venezuela. Aí vamos lá. Agora os países ali, né? Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Fácil, né? Muito bem. 6, Equador, né? Não tem fronteira com o Brasil. 7, vamos lá, rapaziada, e aí? Peru. 8, também não, esse não possui contato com o litoral, assim como o Paraguai, né? A Bolívia. 9, o Paraguai, os dois países com os piores indicadores sociais do continente aqui, né? Essa parte do continente, América do Sul. 10, o Chile. 11, a Argentina. E 12, o Uruguai. Tudo bem, queridos? Tem que saber aí nossos vizinhos, vai? Faz parte, né? Por favor. Muito bem. Tá agora o mapinha aí para vocês, países e suas respectivas capitais. Guiana Francesa, França, obviamente, né? Bora lá. Bom, turma, as condições climáticas, percebam, né? Em laranja e vermelho, o clima tropical e equatorial, que domina boa parte do Brasil e da América do Sul. Subtropical, né? Aqui da região de Buenos Aires até nosso estado, pegando todo o Uruguai. O clima de montanha, por causa dos Andes, né? E um pouquinho mais frio na parte mais ao sul aqui do Chile e da Argentina. Curiosidades, né? Curiosidades importantes da geografia física. Queridos, esta corrente aqui, chamada corrente de Humboldt, é uma corrente de água fria que lá em atmosfera eu vou explicar melhor para vocês. Mas essa água fria que vem do polo, quando chega na costa, interfere no clima de tal modo que dá origem aqui ao deserto do Atacama e o deserto do Peru. Por quê? Primeiro, vou ser mais restrito agora, na aula de atmosfera eu explico melhor. Água muito fria evapora menos. E quando nos Andes, eu tenho essa água fria aqui, turma, veja, quando uma massa de ar úmido se aproxima do Chile, imagina aqui o Chile, quando a massa fria se aproxima, massa úmida, perdão, se aproxima, a água está tão fria, o ar sobre ela tão frio, que esse vapor d'água condensa e precipita, passando para o Atacama somente o ar seco. Então, a corrente fria de Humboldt, que vem da Antártica, interfere na aridez do clima, no clima seco do Atacama e do Peru. Tudo bem? No litoral do Peru também. Então, fiquem atentos. Bora lá, meus queridos, vamos que vamos, tá aí, né? E aqui também, veja, a corrente das Falkland, ou das Malvinas, como preferem os argentinos, também influencia um clima árido a semiárido aqui na Patagônia, é um pouquinho mais seco também, tá bom? Bora lá. Aí já tínhamos falado das geologias, né, da América, né, turma? Tinha conversado já com vocês sobre o Círculo de Fogo. Tá aqui a grande Cordilheira dos Andes. Não é a mais alta, mas é a mais extensa cadeia de montanhas, né, aqui na América do Sul. Já falamos da convergência das placas, né, onde a placa de Nazca vai mergulhar em direção ao magma, a outra placa se dobra e forma aí um dobramento moderno. No Brasil, nosso relevo já é mais antigo, né, desgastado, mas está aqui a Cordilheira dos Andes, do Círculo de Fogo, vulcanismo, terremotos, montanha, né, faz parte da região. Vejam, queridos, aqui, né, você vê o dobramento moderno, olha lá, ó. Você percebe que a placa está realmente dobrada, né? Se nós fizéssemos esse corte, por exemplo, na América do Sul, veja esse corte aqui, esse perfil encontraríamos, ó, saem do litoral brasileiro planaltos e serras, não muito elevados,
o rio Paraná, o rio Paraguai e sua planície, e depois a Cordilheira dos Andes, no outro extremo, com relevo jovem acidentado, né? Muito bem, vamos lá. Bom, queridos, agora nós vamos falar sobre os países andinos. Olha que fácil, tira as Guianas, tira os platinos, sobram da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, os países andinos. Tudo bem? Abalo sísmico, vulcões, ocorrência de tsunami, como aconteceu no Chile em 2010. Tá? Terremoto forte no Chile em 2010, foi o 8º mais forte da história. E em 1960, o Chile registrou o mais forte abalo sísmico da história, 9,5 graus na escala Richter. História que temos registro, é claro, né? O tio Grote atualizou ali, turma, a tabelinha de países, né, a população e o PIB, mas não é essa a nossa grande preocupação, mas só bater uma base, né? Vamos lá. Venezuela já chegou a ter mais de 30 milhões de habitantes, hoje se fala em 28 ou até menos, é uma estimativa. Colômbia, Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul. Na América Latina é Brasil e México, né, os mais populosos, são os mais populosos. Na América do Sul, Brasil, Colômbia e Argentina, com 45, 46 milhões, a Colômbia quase 50. Equador, 16 milhões, Peru, 31, né? Um pouquinho mais populoso também, Bolívia e Chile, ali 11 e 18 milhões de habitantes. Só para ter uma referência, né, turma? Ninguém vai decorar isso aí, por favor. Vamos lá. Continuando. Um dos fortes traços, né, turma, nesses países dos Andes, os traços ameríndios, né? Os povos incas ali, até acho esse artesanato que eles fazem muito lindinho, essas mantas eu acho maravilhosas, né? Mas o desnível socioeconômico e a pobreza é muito marcante. O Chile é um diferenciado da região, tá, turma? O Chile é um país que tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor, né? Não teve essa presença tão forte do trabalho escravo como tivemos em outros países, então, né, não foi tão marcante esta desigualdade, né? Apesar de ser um país que discute muito hoje a concentração de renda, muitas manifestações, né, no país nesse último ano. Vejam, as pirâmides já mostram uma sutil mudança na base, né, mostrando que os países já estão saindo, já saíram da fase da explosão demográfica, mas não tem uma qualidade de vida assim que leva a ter uma longevidade muito elevada, né? Ó, o Equador com uma base um pouquinho mais larga. Agora, se pegarmos a Bolívia, por exemplo, ó lá, a base um pouquinho mais larga, o que denota, né, que a qualidade de vida é um pouquinho inferior. Já o Chile, percebemos que a base já vem estreitando há muito tempo, o que mostra uma natalidade um pouquinho mais baixa e uma longevidade um pouquinho mais alta. Vamos lá. Grote, o que eu não posso esquecer desta região? Tá aqui para vocês, molecada. Isso você não pode esquecer. O quê? Destaque agroextrativista. No caso, o café, a Colômbia é uma grande produtora de café, turma, exportadora. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas vive um cenário bizarro, caótico, né, na economia e na sociedade, e na política, pior ainda. Mas tem a maior reserva do mundo, o Equador também é um grande produtor. Colômbia também tem petróleo, tá, mas nada assim de grande força. E o Chile é o maior produtor de cobre do planeta. Então, molecada, vamos lá. O petróleo na Venezuela, o café na Colômbia e o cobre no Chile, coisa que a gente não pode esquecer, que são muito marcantes, né? Não é uma informaçãozinha qualquer, então merece nossa atenção. Bom, Venezuela, membro da OPEP, né? Como eu falei a vocês, tem clima tropical, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas, vai ter lá plantation histórica de cana-de-açúcar, cacau e café. Então esse é um processo histórico que em todos os países da América Latina, com clima quente e úmido, teve essa situação. Tudo bem? Maior reserva de petróleo do mundo, estão importando combustível, porque falta combustível no país. Então é um cenário caótico. A estatal venezuelana, né, a PDVSA, está quebrada economicamente, né, não tem condições nem de fazer a manutenção de suas plataformas. Bem complexo. Aí, curiosidade, né, que o Lago Maracaibo é onde fica a grande reserva de petróleo venezuelana, Lago Maracaibo, e no cinturão do Rio Orinoco, as grandes reservas de petróleo. Não é comum cobrar nos nomezinhos, mas está aqui, Lago Maracaibo é um destaque. Tudo bem? Queridos, o tio Grote vai comentar brevemente a trajetória do Hugo Chávez, né, que foi um personagem que marcou aqui a América do Sul, mas o professor Grega, que vai falar de atualidades da América do Sul, do mundo, né, com toda a sua competência, ele vai explorar um pouco mais. Mas só para lembrar, né, a Venezuela vinha com uma estrutura política bem corrompida, partidos se alternavam no poder meio que combinado nessa estrutura. Anos 90, desemprego altíssimo, inflação, pobreza.
Eis então que surge um personagem marcante que tenta em 92, Hugo Frias Chávez, um golpe de Estado. Não deu certo, foi preso. Logo foi libertado. Aí em 98 buscou a via democrática e foi eleito com 56% dos votos e com a proposta, lê comigo lá, da Revolução Bolivariana do socialismo do século XXI, que segundo ele não era um socialismo por uma revolução e sim pela chegada pela via democrática. Vamos continuar. Aí em 2000, né, ele fez uma mudança na Constituição, chamou novas eleições e foi eleito de novo. Ah, só eu desconfio da idoneidade dessas eleições. Verdade, mas das 4, 5 vezes que o povo foi às urnas para manter Hugo Chávez no poder, turma, 4 delas tivemos acompanhamento internacional. Até uma vez o presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, ex-presidente lá, né, do passado, foi averiguar a idoneidade das eleições e percebeu que está tudo ok. Ah, mas eu acho que o Chávez teve posturas autoritárias e poderia... Concordo, realmente, a lei habilitante é uma delas, que deu a ele o direito de governar por decreto, sem anuência do parlamento, né? Então isso realmente é uma postura um pouco mais autoritária, autocrata, né? Agora, cuidado, ele chegou ao poder pelas vias democráticas e foi mantido no poder pelas vias democráticas. Então só cuidado, o ditador Chávez, uma prova de história, não cola muito bem, né? Postura autoritária, que se assemelha, você pode até fazer algumas críticas, que tem algumas que são cabíveis. Aí em 2002 sofreu um golpe de Estado, né? Mas não deu certo, voltou ao poder. Aí, diante de uma crise política caótica, já em 2003, 2004, chamou novas eleições, um referendo para continuar no poder, continuou no poder com 59% dos votos. 2006, novas eleições, 62% dos votos. Em 2012, venceu mais uma vez uma eleição um pouquinho mais apertada. Tá, assim, como ia? Após a crise econômica, turma, melhoraram as condições sociais do país, só que com a crise econômica não souberam fazer algumas reformas, os gastos estavam na estratosfera, e aí a economia foi, né, passando por dificuldades, e aí a presença política mais forte, centralizadora de poder, né, que foi o chavismo muito marcante, acaba morrendo em 2013, e aí vem Nicolás Maduro, que mostrou turma não ter competência, né, para ser um gestor, e queria manter a Revolução Bolivariana, uma questão de movimento político, né? Só que aí Maduro, né, não vejo, enfim. Mas, diante disso, a crise política foi se acirrando, a polarização cada vez mais, e hoje temos duas tentativas de governo, né? Guaidó, de um lado, e do outro, Nicolás Maduro. Alguns governos reconhecem Guaidó, como o governo do Brasil, outros governos Maduro, como o governo da Rússia e da China. Então, é uma situação bem complicada. Alguns países, né, como o Uruguai, já se posicionaram, que deveria ter uma nova eleição, a ONU também, é o caminho que eu acho mais legítimo, até porque a oposição venezuelana também não é imaculada não, rapaziada. Se o chavismo teve alguns desafios e problemas, né, como o caso do Maduro, né, tá aqui, ó, a Revolução Bolivariana que eu falei a vocês. Né, teve uma postura ideológica forte, com certeza, mas aí começou a faltar energia, tá, faltou chuva, claro, mas faltou investimento. E pra mim, turma, a pior cena da crise venezuelana é esta aqui, ó. O professor Greg uma vez usou um termo dizendo que a Venezuela era uma monoeconomia. Uma monoeconomia. Dependia basicamente só do petróleo, que importa quase tudo que consome. E quando começou a faltar dinheiro, e a crise ficou apertada, começou a faltar de tudo. Sabonete e papel higiênico. Imagina camelô vendendo creme dental e escova de dente nas ruas, papel higiênico, desodorante, porque as pessoas não tinham nem isso mais para consumir. Então esse é um cenário para mim que mostra a situação caótica da Venezuela, lamentavelmente. Né? E é triste, né, turma? Vamos lá. Fora os que estão migrando para o Brasil, os milhares, né? E que foram para principalmente Colômbia, Peru e Equador, tá? Os que vieram para o Brasil, um número bem menor, incomparável aos que migraram para os países de língua espanhola, né? Tudo bem? A violência é um problema grave nessa polarização política também, tá? E aumentou muito. E o restante o Grega vai falar para vocês em atualidades, tá bom? Fiquem atentos. Queridos, outro cenário complicado na região, também com uma postura ligada ao histórico, uma estrutura, perdão, ligada ao histórico de plantation, de forte concentração de terras e renda. A Colômbia também é um dos piores do mundo, junto ao Brasil e Paraguai, tá? Terras e renda. Mas tem uma economia um pouquinho mais diversificada. Tem indústrias, não é um polo industrial forte, mas tem indústrias.
Extrai também petróleo, tem uma força na agricultura, enquanto a Venezuela cria uma dependência muito forte ao petróleo. E é um preço que oscila bastante no mercado, né, turma? Agora a gente sabe que um dos desafios da Colômbia é ser a maior produtora de cocaína do mundo. Produzir coca não é problema, tem as folhinhas de coca. Né? Até conversamos sobre a questão das drogas na aula de México, né, turma? Mas só para lembrar, então não é crime produzir coca. O Evo Morales, presidente da Bolívia, era presidente dos sindicatos cocaleiros, ex-presidente da Bolívia, né? Então, não problema algum. Só que a gente sabe, né, que esse é um desafio da Colômbia. E o maior desafio da Colômbia, na minha opinião, está aqui nessa tela. Os três poderes, e não é o legislativo, o judiciário e o executivo, não, molecada. É a guerrilha de um lado, os paramilitares de extrema direita do outro, e o governo. Aqui, esse laço aqui, pra gente fechar essa parte da Colômbia, é importante, molecada, entender a Colômbia nesse aspecto. País montanhoso, bonito, Mar do Caribe, turismo também, que nos anos 80 era um dos países mais violentos do mundo. Os cartéis de Cali, Medellín tocavam terror, Pablo Escobar e sua turma. Tá, e aí? E aí que em 64 e 65 surgiram dois movimentos de extrema esquerda. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional. Um se diz marxista-leninista, o outro marxista-tivarista, enfim, revoluções marxistas. Como fez a Revolução Cubana? Contagiou aqui e queriam fazer uma revolução na Colômbia, como foi feito em Cuba. Chegaram ao poder, Grote? Não. Mas tiveram forte influência e uma guerra que marcou o país com grande número de deslocados internos e pessoas que buscaram refúgio também. Do outro lado, também nos anos 60 para 70, começaram a surgir grupos paramilitares. Grote, como assim? Milícias. Grupos que se armaram, civis, para, em tese, proteger as terras dos fazendeiros, certo? Mas se envolveram com narcotráfico, forte capital do narcotráfico, forte capital de políticos. 80% dos homicídios no período foram praticados por esses paramilitares. Mercenários, turma, vamos lá. Lembra do coronelismo no Nordeste? Então, os grandes donos de terra da Colômbia, poderosos na política também, alguns ligados ao narcotráfico, se armavam em grupos paramilitares. Criminosos. Os membros das Farc também cometeram crimes, atentados, sequestros. Mas aqui também cometeram crimes, e eu vou lembrar, 80% das mortes, dos assassinatos ocorridos no período de 97 a 2006, quando surgiu a sigla AUC, Autodefesas Unidas da Colômbia, que estão revitalizando agora, enfim, tinha dado cessou um pouquinho, tá? De 97 a 2006, muitos grupos paramilitares se juntaram, Autodefesas Unidas da Colômbia. Tá, isso aí? Então veja, de um lado os paramilitares fortemente armados, do outro lado uma guerrilha, de outro lado um governo tentando ter o mínimo de gestão nesse território. E perdendo espaço, tá? Até os anos 2000, a guerrilha chegou a controlar quase 40% do território. Até que os Estados Unidos entra com o Plano Colômbia, que em tese seria um plano para lutar contra o narcotráfico. Só que obviamente influenciou também no território da guerrilha, né? A guerrilha que recebia apoio soviético também, que na última década, sobretudo as Farc, nas últimas 2 décadas, teve um alinhamento com o narcotráfico, dando proteção aos narcotraficantes, conseguiu dinheiro do narcotráfico também. O Exército de Libertação Nacional resistiu mais, mas as Farc cometeram sequestros, né? Alguns atentados a estruturas, né? Então isso, uma guerra civil praticamente na Colômbia nesse período. Aí os Estados Unidos, que tinha perdido influência na América do Sul, escutem agora, gravem, desde 2000 tem o Plano Colômbia. Um plano de apoio financeiro e militar dos Estados Unidos para combater o narcotráfico e, consequentemente, a guerrilha. E de lá para cá, os grandes líderes das Farc, muitos deles, Raul Reis, Manuel Marulanda, foram executados. Perdão, num conflito, acabaram morrendo, né? Não temos aí se foi uma execução depois de serem presos, enfim, não foi isso. Mas em conflito acabaram morrendo. As Farc perderam força. Mas estavam lá ainda lutando, tudo bem? Lutando. Eis então que o presidente, ex-presidente agora, né? Juan Manuel Santos, mais ao centro, resolveu fazer um acordo de paz com as Farc. E as Farc, ele até recebeu o prêmio Nobel por isso, depois de 50 anos de conflito, um acordo de paz.
E aí as Farc viraram um partido político, né, chamada Força Alternativa Revolucionária do Comum. Força Alternativa, partido até elegeu representantes aí. O Exército de Libertação Nacional declarou um cessar-fogo, não chegou a efetivar um acordo. Juan Manuel Santos, Nobel da Paz. Só que aí vem o atual presidente, mais à direita, de antigas elites, né? Alguns até com seus aliados, como Álvaro Uribe, com ligação com os paramilitares, né? Resolveram não efetivar todos os acordos que tinham feito com as Farc. Então agora a gente está na possibilidade do movimento ressurgir, molecada. Lamentavelmente, porque temos... Mas é um partido político, tá? O senhor Ivan Duque, o atual presidente, quer retomar algumas questões que, segundo ele, não ficaram bem alinhadas do governo anterior, que conseguiu um processo de paz após 50 anos, né? E assim, molecada, vamos lá. Quem está envolvido com narcotráfico na Colômbia? Acho que até comentei com vocês, um sociólogo que fez uma crítica, né? Que como é que tantos produtos químicos como éter, acetona chegam na Colômbia, sigam para o interior sem que a Colômbia seja uma gigante do setor químico? Ninguém acha estranho isso? Que essas cargas trafeguem pelo território colombiano? Então tá aí, molecada, tá? Uma reportagenzinha a mais para vocês darem uma lidinha aí, situação um pouco mais complicada. Tudo bem? Vamos lá. Já o Equador, vamos lá, membro da OPEP, acabou de sair agora, tá até corrigindo aqui, tá, molecada? Acabou de sair agora. O Equador passou por um conflito aí recente. O governo resolveu tirar um subsídio que havia ao combustível durante 40 anos. O Equador tinha um subsídio ao combustível, que é um grande produtor de petróleo. Além das plantations que aparecem ali para vocês, é um grande produtor de petróleo. O que aconteceu? Tirou o subsídio e a gasolina, de repente, subiu 120%. Até mais do que isso, alguns combustíveis, algumas regiões. Explodiu o preço da gasolina. Imagine hoje, R$4 da gasolina, amanhã 9. 8,50. Tá, só como assim? Bem-vindos ao Equador, um grande produtor de petróleo, que de repente o preço explodiu, porque o governo, para pagar as contas, porque está endividado, resolveu cortar esse benefício. Não deu muito certo, manifestações, quebra-quebra. Aí, para poder controlar a produção de petróleo, como bem entende, saiu da OPEP. Já tinha saído e retornado, agora saiu de novo, né? Vamos lá. Esse foi o líder que se alinhou com Hugo Chávez, Rafael Correa, foi eleito e reeleito, mas, né, o presidente Lenín Moreno assumiu o poder e disse ter um estilo diferente, não sendo um bolivariano na essência, como foi o senhor Rafael Correa. Tudo bem, queridos? E aqui, ó, até uma matériazinha do ano passado, uma curiosidade, né? Esse senhor aqui, Julian Assange, ele passou, foram 7 anos isso, 7 anos dentro da embaixada do Equador no Reino Unido. Foi o cara que vazou documentos secretos do governo americano, aí depois foi acusado de estupro na Suécia, mas só depois vazaram esses documentos secretos, e ele ficou refugiado dentro da embaixada do Equador em Londres por 7 anos, dentro da embaixada. Está andando de skate na embaixada, tocando terror lá dentro. Aí o presidente resolveu, né, entregá-lo à justiça do Reino Unido. Então, curiosidades aí, quem quiser ler mais, tá aí a matéria para vocês. Beleza, queridos? Já o Peru também passa por uma crise política. Molecada, as nossas repúblicas das bananas. Lembra da América Central, nossa aula? Então, Peru é um destaque na atividade pesqueira, aquela corrente de Humboldt. Depois falaremos um pouquinho também de outros fenômenos ali. Pesca é importante. Grande interesse dos espanhóis na colonização na prata, no cobre, chumbo, riqueza mineral marcante, além do patrimônio histórico notável, né, queridos? Machu Picchu, Cusco, né? Centros históricos, arqueológicos fantásticos aí, né, do turismo histórico-cultural da América e do mundo, né? Patrimônios da humanidade, sem dúvida alguma. Ah, então isso aqui é surreal, né? Imaginar que só encontraram Machu Picchu no século XX, né? E essas construções foram feitas, a forma de encaixe das rochas, as faces e arestas resistem a abalos sísmicos, porque a região sofre com abalo sísmico. Ah, é fora do comum, né? Realmente muito avançado para a época, né? Muito bem. Além, um destaquezinho também nas partes mais tropicais, lembrando que o Peru faz parte da Amazônia também, além da parte montanhosa, né? E destaque no cultivo de frutas, né? E essas mantas lindas aí, que eu acho bem legal. Vejam, aí o problema do Peru é a crise política. O presidente PPK, ou Pedro Paulo Kuczynski, PPK, melhor dizendo,
renunciou por suspeitas de corrupção, ou o Brasil exporta muita coisa, soja, carne bovina, técnicas de corrupção. Como assim, Gruto? Sim, a Lava Jato chegou no Peru. Descobriram que as empreiteiras brasileiras, o que faziam no Brasil, exportaram essa técnica. Faziam obras superfaturadas e desviavam de recursos para os políticos e suas campanhas. Aí veja, caiu Pedro Paulo Kuczynski. No ano 2019, um ex-presidente também acusado de corrupção. A polícia bateu na porta da casa dele, ele deu um tiro na cabeça. Ano passado, tudo isso ano passado. Né? O ano anterior caiu um presidente que renunciou antes de cair, porque ia cair. Aí veio o Alan Garcia, ex-presidente condenado, sendo investigado por corrupção. Até o presidente do Peru questiona o uso da prisão preventiva na Lava Jato. O Odebrecht está envolvido lá também. Então, uma crise política por roubalheira e corrupção, como aconteceu por aqui. Já a Bolívia, meus queridos, infelizmente, uma das mais pobres aqui da América do Sul, né? Uma forte presença da população indígena, 52% são de origem indígena, muito marcante, bem como foi o presidente, ex-presidente agora, né? Evo Morales. País montanhoso, né? Um destaque notável na produção de petróleo e gás, você pode botar aí. O maior fornecedor de gás para o Brasil. Nós somos o maior comprador do gás boliviano. Tudo bem? Então destaque isso aí. Evo Morales teve um alinhamento no primeiro momento mais à extrema esquerda, nacionalizou as riquezas do subsolo, até estatizou uma unidade da Petrobras, teve uma repercussão muito ruim. O Brasil só não foi mais duro, porque na época estava o Lula no poder, com uma visão mais à esquerda, simpático, algumas posturas bolivarianas, né, como de Evo Morales, ficou por isso mesmo. Mas assim, turma, aqui uma curiosidade. Dos bolivarianos foi o que deu mais certo. Por quê? Veja, pobreza despencou. A pobreza despencou. Tá? Foi até citado no relatório da ONU sobre isso. A economia foi a mais que apresentou o maior crescimento. O PIB entre 2006 e 2014 cresceu em média superior a 5%. Nenhum outro país latino conseguiu isso. A Bolívia lidera crescimento econômico na América Latina em 2018. Então conseguiu manter o crescimento econômico aliado à redução da pobreza. Não é à toa que ele estava no poder desde 2006. Só que ele tentou eleição, reeleição, reeleição. População negou uma nova eleição a ele, disse, não, tudo já passou. E vamos ser honestos, uma alternância no poder é importante. Não digo nem de alinhamento ideológico, digo personagem político mesmo. Ele quis e quis e quis, o povo não quis. Aí veio uma eleição com suspeita de fraude e um caos político se estabeleceu. Ele foi derrubado, o país quase entrou numa guerra civil muito horrível, que o tio Greg vai explicar para vocês com maiores detalhes. Tá bom? Agora, um fato importante. No Salar do Uyuni, é um antigo lago que acabou secando, né, e ficou o sal acumulado entre as montanhas lá. Nós temos a maior reserva de lítio do planeta. E o mundo está de olho. Só que Evo Morales tinha a postura o quê? Mais nacionalista de fechar para que tenha parceria com a Bolívia para explorar. Queridos, para as baterias, lembra? O futuro está aí. Então é uma discussão muito grande sobre as reservas de lítio da Bolívia. Guarde isso aí, tá? Salar do Uyuni. Até sugiro que pesquise na internet. Salar do Uyuni. A imagem é fantástica. É bem interessante, tá bom? Ó, tá aqui um curto comentário, né? O presidente acabou caindo, hoje está refugiado no asilado político no México, né? Suspeita de fraude, então bem complicado. E agora, encerrando nossa aula, queridos, com um país com o melhor desenvolvimento humano da América do Sul e da América Latina, né? Que é o Chile. Maior produtor mundial de cobre, é um destaque. Turismo também é forte, pesca. O salmão que a gente consome aqui é do Chile, mas esse boa parte é de cativeiro, né? Criado mesmo. Beleza? Ó, ao norte tem o deserto do Atacama, onde tem exploração mineral marcante, né? Do cobre, ferro, nitrato, por exemplo, província de Arica. Destaque, tá? Atacama. Vou mostrar um mapinha aqui para vocês, ó. Aqui ao norte, turma, nós temos o destaque do cobre. O Atacama, o deserto, lembra da corrente de Humboldt? Agora, um país tão montanhoso tem uma riqueza na produção de frutas tão notável. Os vinhos chilenos, né, são reconhecidos pela qualidade, que diz, ó, a parte sul do Chile é muito fria. Ali criam ovelhas, tem lá a criação de salmão, né? Agora, essa parte central, olha a diversidade na produção de frutas do Chile. É algo impressionante a diversidade. A uva é um destaque. Ali o clima mediterrâneo, turma, como na Europa,
com um verão um pouquinho mais quente e seco, que favorece a produção de frutas, tá? Um destaque. Outra curiosidade, né? O Chile é marcado por ser um país de uma economia muito aberta. Faz parte de vários blocos econômicos, veja a Aliança do Pacífico, do Tratado Transpacífico, da APEC. É um associado, não é membro, mas é associado do Mercosul. Então isso é um fator que chama atenção, essa economia mais aberta chilena. Tudo bem? Há uma crítica, e aí é uma das motivações das manifestações no último ano, a desigualdade aumentou muito no Chile. Tá, turma? A ONU lançou uma pesquisa que eu divulguei na aula sobre desenvolvimento para vocês, que não é o índice de Gini, que normalmente é usado para avaliar a desigualdade. Mas a ONU fez uma pesquisa diferente. Quanta renda tem o 1% mais rico da população? Os mais desiguais do mundo foram Catar, Brasil e Chile. Então as manifestações estão muito ligadas a isso. A questão de acesso à educação superior também, entre outras questões. Tudo bem? Aqui, né? Até eu botei aqui para vocês, o Bolsonaro foi ao Chile para mostrar um alinhamento ideológico, um presidente, né, Sebastián Piñera, né, mas depois as manifestações ficaram um pouquinho mais acirradas também, tá lá, né, queridos? Tudo começa com o aumento do preço do metrô, num país que aumentou muito a desigualdade, e o presidente propôs uma reforma constitucional. Tá para sair, tá para sair. Tudo bem? E aqui, queridos, não temos muitos detalhes, mas eu queria lembrar que Guiana, Suriname e Guiana Francesa são áreas de floresta de clima quente e úmido. Só para ter uma noção, queridos, o Suriname tem a população menor que Joinville. Né? Então, não são grandes destaques. Eu chamaria atenção para os cultivos tropicais, cacau, café, cana-de-açúcar, e para minérios. Uma curiosidade recente, mas não vi cair em prova, né? Mas recente, muitos garimpeiros brasileiros invadem a Guiana Francesa para explorar ouro, diamante, ouro que eles recebem em euro, clandestinamente, tá? Então há uma discussão sobre isso. A Guiana andou descobrindo reservas de petróleo notáveis, então que chama atenção na sua economia também. Tudo bem? Beleza, queridos? Obrigado pela atenção. Esta é a nossa primeira parte da América do Sul. Fique atento, faça os exercícios. Obrigado, gente, e até mais. Valeu!